Anything for Jackson foi lançado pela Shudder, que é uma plataforma... Anything for Jackson é uma plataforma... Anything for Shudder é um Jackson, sacanagem. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Anything for Jackson, na tradução livre Tudo pelo Jackson, que é um filme canadense de 2020. O filme foi dirigido por Justin G. Dick, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, e ele estrela Julian Hitchens, uma figura bem conhecida já pelos fãs do terror, e Sheila McCarthy, uma atriz canadense veterana que já ganhou um monte de prêmio. Anything for Jackson foi lançado pela Shudder, que é uma plataforma de streaming gringa focada em filmes de terror. E foi um filme que a gente tem visto aí nos comentários, a galera recomendando pra gente, todo mundo falando bem. E tem uma premissa bem única, que é um casal de idosos que faz um exorcismo reverso para trazer o neto que morreu de volta à vida. Essa premissa pode até parecer um pouco mais uma coisa de comédia, e de fato o filme tem seus momentos de humor, que a gente deu boas risadas assistindo, mas ele também é um filme bem macabro. Em uma era que a gente está acostumado a ver esses filmes de jumpscare exagerados do Invocaverso, esse talvez tenha sido um dos melhores filmes de assombração que a gente viu nos últimos tempos. Eu acho que não só esse filme é único, como a trajetória desse diretor é muito peculiar. Quando a gente terminou de ver o filme, eu fui pesquisar, porque eu gostei bastante do filme. Fui ver o que ele já tinha feito e eu fiquei surpreso que o cara já dirigiu muito filme desses feito para TV de Natal. Mas assim, é muito filme de Natal. Inclusive tem um monte na Netflix. Inclusive eu já vi vários, sem saber que era dele. Todos ruins, coitado. Mas é uma grande história de superação esse filme, na verdade. Aí eu procurei umas entrevistas com um cara pra saber qual era disso. E ele é um fã de terror, ele queria dirigir o Anything for Jackson como o primeiro filme dele, mas ele não estava conseguindo um produtor, e quando um produtor chamou ele pra fazer um projeto, era um filme sobre um macaco que joga futebol. E aí ele foi fazer esse filme pra TV, e esse filme acabou levando pra fazer um filme de Natal, e um filme de Natal acabou levando a fazer vários filmes de Natal. Sem sacanagem, ele lança uns 5 filmes por ano. E aí eu imagino que ele seja amigo do roteirista, o Keith Cooper, que escreveu Anything for Jackson, e ele acabou entrando também nessa de fazer filme de Natal. Tem muito filme que os dois fazem juntos. Que inclusive ele respondeu seu tweet. Ele respondeu meu tweet, porque eu saí desse filme, eu gostei tanto dele, que eu fiz um tweet falando, caraca, Anything for Jackson, um filmaço, não tava esperando. O roteirista, aparentemente, ele traduziu meu tweet no Google Translate, depois ele traduziu uma resposta e mandou pra mim. Em português mesmo, achei legal dele. Fofo. E aí eles usaram isso tudo de aprendizado e 6 anos depois do cara fazer o primeiro filme dele, eles lançaram o Anything for Jackson. O que é curioso, porque o diretor já fez mais de 30 filmes, mas ele considera o Anything for Jackson o primeiro filme dele mesmo. Sério, essa história é muito de superação. Eu me senti tão bem, assim. Cara, realmente, o cara teve que dirigir 58 filmes de Natal, mas conseguiu fazer o que ele queria. Foi um presente de Natal pra ele. Corra atrás dos seus sonhos, galera. Uma hora vai dar certo. Mas antes de falar sobre Anything for Jackson, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Anything for Jackson, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, além de apoiar o nosso trabalho, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, a posts que a gente lança aqui para os membros. E também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. Então, vamos à trama, sem spoiler no momento. Anything for Jackson segue a Audrey e o Henry, que são um casal de idosos que perderam o neto deles, o Jackson do título, em um acidente de carro há um tempo atrás. Acontece que a Audrey quer muito tentar trazer o neto de volta, então os dois elaboram um plano. Eles vão atrás de um livro antigo com rituais satânicos e o Henry, que é médico, descobre uma paciente grávida que não quer ser mãe. Então, como qualquer pessoa faria, eles sequestram essa paciente, deixam ela presa em casa e planejam colocar o espírito do neto no bebê dela. O problema é que nenhum dos dois é exatamente especialista em magia e ritual satânico. Então, depois que eles tentam fazer esse ritual, ninguém sabe se deu certo ou não. O que eles sabem é que assombrações e esquisitices começaram a acontecer na casa. Se a história do diretor já foi uma história de superação, a gente também tem que ressaltar a história do Julian Hitchens aqui. Atorzão, viu? A galera conhece mais ele porque ele fez a morte em Supernatural, mas em filmes de terror, assim, eu acho muito engraçado porque ele tá em muito filme e ele sempre faz umas participações aleatórias que às vezes são quase figuração. Ele tá em Cubo, não tem fala. Ele tá na Bruxa, tem tipo 2 falas. Ele tá em Lenda Urbana, faz o faxineiro, tem pouquíssimas falas. Ele tá em Gritos Mortais, participação dele foi cortada do filme. Ele tá em Pânico na Floresta, faz o vilão principal da franquia.
e não tem fala. Então foi muito legal ver um filme finalmente estrelando o Julian Hitchens, e ele tá muito bem no filme. Importante a gente falar que os realizadores do Kubo falaram que foi um grande erro ter colocado ele pra morrer no começo, porque ele é um puta ator. Sim. Pensasse antes, né? Mas é aquilo, né? O Julian Hitchens e a Sheila McCarthy, como o casal de idosos principal, estão sensacionais os dois. Eles são, obviamente, o grande destaque do filme. É muito bom porque eles realmente parecem dois vozinhos ali, eles são fofos, eles são simpáticos. E é engraçado que eles estão sendo fofos e simpáticos enquanto eles explicam pra garota sequestrada amarrada na cama que eles querem fazer um ritual satânico com ela. A Sheila McCarthy tá muito engraçada nesse filme. Sério, a gente riu demais. Dá pra perceber bem rápido a relação entre os dois. Você vê que ela que arquitetou o plano todo, ela que tem esse interesse no sobrenatural, ela que tem mais interesse em fazer essa criança voltar. O cara é só um apaixonado, o último romântico que vai ali e concorda com tudo que ela faz. E o jeito que ela fala as coisas, lançando casualmente, tipo, não, esse feitiço funciona assim. Eu fiquei ressuscitando bichos a manhã toda. É muito bom. E tem umas cenas que são mais comédia escrachada, quando ela pega o celular da protagonista e tenta criar umas pistas falsas pra polícia seguir, e aí ela começa a julgar os contatos da garota e entra no Tinder e fica... Nossa, gente, as pessoas falam assim, credo. É muito engraçado, ela é muito carismática. E o filme tem muito momento de drama legal que mostra uma atuação mais séria dos dois também. A Sheila McCarthy contando todo o passado sombrio ali da família é uma ótima cena, mas não dá pra falar muito porque é cheia de spoiler também, né? E tem os momentos que o Julian Hitchens está com um dilema bem evidente ali, principalmente quando mostra os flashbacks dele encontrando com a paciente grávida. Ela falando que tá grávida e que não quer ser mãe, e ele começa a chorar no consultório porque finalmente encontrou a pessoa certa. Só que ele fala, não, é que eu tô muito emocionado. Eu amo que ela fala... Ai, eu tô tão aliviada de ter encontrado uma pessoa tão sensível. Mas aí depois, quando ela fala, eu decidi que eu quero ter esse bebê, aí você vê ele ficando triste, porque agora a ação que eles vão fazer com ela é muito pior. O roteiro do filme é muito bom em criar esses dois personagens, porque você entende a motivação deles e eles são muito carismáticos. Então, por mais que eles sejam os vilões, não tem como você não torcer por eles, que eles são os fofinhos. A protagonista do filme, a garota grávida sequestrada, ela é até ok, ela é bem esperta. Mas os velhinhos têm tanta personalidade que você só torce pra eles conseguirem reencarnar o neto no filho da garota e você simplesmente não se importa com o drama dela, só torce por eles mesmo. E eu gosto também como essa trama não cai nos clichês de sempre desse gênero de gente em cativeiro. O que mais acontece nesses filmes é a pessoa em cativeiro tentar fazer um truque mental com a galera que tá ali mantendo ela ali. Aí fica tentando jogar um contra o outro, fazendo umas tramóia. Nesse filme ela tenta fazer isso, parece que ela tá começando a conversar com os dois ali. Mas eu acho legal que isso não cola, os velhinhos são sagazes demais pra isso. São apaixonados, né? E como a gente disse, o filme tem bastante humor. Mas não é aquele humor óbvio, canastrão, de piada e referência o tempo todo. É um humor de situação absurda. E dois velhinhos carismáticos satanistas são os melhores personagens possíveis pra fazer isso acontecer. O filme em todo momento tem umas tiradas engraçadas. Quando a garota descobre que ela tá grávida, ela tá chorando, desesperada porque foi uma gravidez sem querer, o velhinho simplesmente fala: ai, minha filha, posso tirar uma foto sua? É pra eu identificar aqui no sistema, eu tô velho. Aí ele tira uma foto dela sofrendo, com a cara de triste, e aí corta pra um plano da foto no porta-retrato escrito mamãe na casa deles. É muito bom. Até o jeito que o filme aborda o culto satanista é bem cínico, porque normalmente em filme de exorcismo tem sempre o especialista, o padre que faz isso há anos, que luta contra demônios, sabe todos os rituais, e nesse caso não. Os satanistas são uma trupe de meia dúzia de gato pingado que se encontra na biblioteca e um desses caras que acompanha o ritual de verdade, ele mesmo fala que não tem ideia do que está acontecendo porque nunca viu aquilo de verdade. E essa pegada mais realista do ritual acaba sendo bem cômica. Mas o filme ainda assim consegue ser bem tenso, isso graças à direção do Justin Dick. Muito filme de Natal no currículo, né, Mori? A gente não vai falar muito das cenas de assombração antes dos spoilers, mas só a técnica do filme já é bem tensa aqui. Ele usa uns enquadramentos que deixam toda a parte interior da casa meio torta, meio esquisita, e aí ele sempre coloca uns planos abertos no meio do diálogo, que se você prestar atenção tem alguma coisa rolando no fundo, ou é uma porta abrindo com alguém do outro lado, ou é uma forma que talvez seja uma assombração num espelho lá atrás. São esses truques meio maldição da Residência Hill, com umas coisas escondidas no fundo, que deixa a gente sempre com essa sensação de que tem uma presença sobrenatural ali em algum lugar. E ele também aproveita um pouco essa tensão que é o plano que os velhos estão fazendo ser descoberto. Tem um plano muito legal que tem um cara parado na porta da casa perguntando coisa pro Julian Hitchens e logo do lado deles tem uma TV que mostra a câmera escondida que eles colocaram no quarto, mostrando tudo que tá rolando lá.
Aí a gente acaba ficando meio tenso pelos dois na cena, pelo cara na porta pra ele não ver o que tá rolando e também pelo conflito que tá rolando no quarto entre a velha e a mulher que tá amarrada. Eu amo que o filme tem um ritmo muito ágil, ele não perde tempo nenhum. Logo na primeira cena já é um plano longo em que o casal de velhinhos está ali conversando e aí eles voltam com a menina sequestrada. E em menos de 5 minutos, além de já estabelecer que tem um sequestro, ele já estabelece o sobrenatural também. Porque aparece a criança ali, o Jackson, e você acha que o menino tá na cena ali, morando com os velhos, só que aí rapidamente você percebe que ele tá morto e os velhos não conseguem enxergar ele, só a menina. Então você já estabelece que tem fantasma, tem assombração ali sim. Eu gosto também que o roteiro não é linear. Ele vai indo e voltando, mostrando a situação atual, mas mostrando também como os personagens desenvolveram todo esse plano deles, como eles foram entrando em contato com essas coisas sobrenaturais. E essa mudança temporal é feita de um jeito legal porque você percebe pelo contexto da cena, mas também por uma mudança sutil ali na fotografia. Porque o filme está se passando em um inverno pesado. Tudo está coberto de neve, então é uma coisa mais fria. E os flashbacks já têm um clima um pouco mais agradável, então tem um visual um pouco mais quente. Antes de entrar na spoiler zone, a gente tem que falar da trilha sonora, ou mais especificamente de uma música que toca, que é Diegete, que é uma canção de Ninar, tá rolando na vitrola ali. E faz até sentido, porque tem toda essa temática de criança fantasma. Mas para um filme que subverte tanto o gênero, a gente achou muito clichê. E pra mim não funcionou muito porque é a mesma música que eles usam pra ser a música macabra da série do Pânico, então eu só associo àquela desgraça. E agora, pra gente falar mais sobre história, visual, assombrações, direção e tudo mais, vamos entrar na spoiler zone, então estejam avisados, vai ter spoiler. You've just crossed over into the spoiler zone. O que eu mais gostei desse filme, na real, foi que ele foi um desses casos que eu não tinha ideia de pra onde esse filme ia. A trama é bem diferente, já não sabia o que esperar, mas eles vão além e conseguem fazer coisas bem simples serem surpreendentes. As poucas cenas de morte que tem no filme me pegaram de surpresa toda vez. Isso acho que por causa da direção, porque num filme slasher, num filme de assombração, quando alguém vai morrer, eles fazem todo um drama. Tem cena da pessoa sozinha no escuro, fugindo do assassino, tomando susto com a assombração, você já sabe o que vai acontecer. Nesse filme tem 2 cenas que os personagens secundários só se matam aleatoriamente no meio de um diálogo. E isso é muito bom porque é muito mais eficiente do que um jumpscare aleatório. É um filme que faz uma coisa simples, mas que funciona pra chocar. E ajuda também que a primeira morte é bem brutal, que é o cara enfiando a cabeça naquelas máquinas de tirar neve, e aí voa sangue pra todo lado. E você até acha que ele vai ser um personagem relevante na trama, que ele vai ser um obstáculo, vai descobrir o que os velhos estão fazendo. Mas não, ele só morre do absoluto nada. Ele, vou enfiar minha cabeça aqui. E pá, é muito maneiro. Acontece quase exatamente a mesma coisa com a detetive que descobre a garota presa na casa dos velhos. Ela se dá um tiro na cabeça no meio do diálogo, que ainda serve como um susto, porque a fantasma dela fica voltando e se matando várias vezes ao longo da trama, e sempre com um som de tiro, então é um susto. Mas chega até a ficar engraçado, porque a reação dos próprios personagens com isso começa com aterrorizado vendo a fantasma se matando, mas depois disso acontecer mais de uma vez no filme, eles já estão levemente de saco cheio. Outra coisa que eu achei que fosse acontecer é que o filme ia focar muito mais no sequestro. Ia ser até uma coisa meio filme do Lifetime, que a gente tem mencionado no canal mais do que merece, né? Vamos ser sinceros. Só que, na real, o exorcismo reverso que os velhos tentam fazer acontece logo no começo do filme e a maior parte da atenção vem das assombrações que estão surgindo disso. E o filme faz isso muito bem. O que rola na trama é que o ritual que convidou o Jackson para entrar no corpo do bebê também acabou convidando uma série de outros fantasmas. Então começam a aparecer vários fantasmas e várias assombrações no filme. Uns têm um visual mais elaborado, tipo um homem meio pássaro que aparece na hora do ritual. Uns têm um visual mais simples, tipo a criança vestida de fantasma. Mas o importante é que todas as cenas são bizarras. A primeira assombração que aparece já é tensa, que é a mulher do dente. Tem toda uma construção até revelar quem ela é de verdade, e quando ela aparece o visual é bizarro e ela fica passando fio dental compulsivamente, os dentes vão caindo, é um negócio horroroso, totalmente macabro. Enquanto eu assistia as cenas de assombração desse filme, eu ficava comparando mentalmente com as cenas do It, a Coisa. Que aí você pega o It Parte 2, que foi aquele constrangimento, que parece que eles tentaram fazer as criaturas serem muito macabras, muito terror, e fazem um bicho enorme de computação gráfica, todo desengonçado andando por ali. Ficava parecendo um desenho animado, não ficava assustador. No Anything for Jackson eles fazem o oposto, eles colocam umas assombrações com um visual simples, mas a cena tem tanta tensão que ela fica assustadora. A cena da criança pedindo doce eu achei muito boa, porque
Ela é uma coisa simples, ela repete a mesma criança pedindo doce, só que em várias portas da casa em uma velocidade sobrenatural. A fotografia é bem sombria e vai mudando sempre também. E no final a cena vai ficando surreal, porque quebra a expectativa. Você vê a criança fantasma pegando o elevador para subir pro segundo andar da casa. Quando o elevador chega, sai um puta fantasma enorme, humanamente impossível, que foi bem surpreendente e bem assustador ali. E é isso, são só uns fantasmas de lençol de cama, sabe? É um visual meio tosco. Mas a assombração mais bizarra é o cara com o saco na cabeça que fica se contorcendo, pulando em cima das pessoas. E ela funciona muito também porque é interpretada por um contorcionista de verdade. É um cara chamado Troy James, que ele tá participando de vários filmes e séries de terror aí nos últimos anos. Então é legal que essas assombrações enormes e peculiares que aparecem são feitas no efeito prático. É um cara ali usando uma perna de pau, é um contorcionista de verdade. Então isso fica mais assustador também. O cenário também é muito bom e no melhor estilo cinema independente, ele foi todo gravado na casa do diretor e do roteirista. Mas o cenário acabou combinando bastante. Os velhos são satanistas, então a parede do quarto deles é preta. Tem um elevador na escada, que no começo parece um pouco deslocado, porque apesar de eles serem velhos, eles não precisam de ajuda para se locomover. Mas aí mais pra frente na trama, você descobre que a filha deles, a mãe do Jackson, depois do acidente, ficou paralisada e tinha que se locomover com cadeira de rodas. Então faz sentido o elevador estar ali, porque eles tiveram que adaptar a casa. Só tem duas coisas que eu achei meio mal explicadas no filme. A primeira é a trama da detetive, porque eles sequestraram a paciente deles e quando ela teria uma consulta com o Julian Hitchens no dia seguinte, ele fala pra secretária que ela cancelou a consulta. Tá que tava rolando um estresse ali no consultório que tinha um cara quebrando tudo. Então ele provavelmente só falou qualquer coisa ali pra poder atender o cara rápido e resolver a situação. Mas era muito mais fácil o personagem só falar, pô, ela não veio, vou passar esse cara aqui na frente, do que só falar, pô, eu encontrei com ela na rua mais cedo, ela falou que cancelou. E é isso que faz, eventualmente, a detetive chegar na casa deles e descobrir tudo. Não que ela seja um empecilho, porque as assombrações só matam ela, mas ainda assim, desnecessário. E o vilão no final do filme acaba sendo o satanista esquisito que eles chamam pra ajudar, porque como a gente torce pros dois idosos e a garota que tá amarrada lá é uma vítima, esse cara acaba sendo mais próximo de um personagem vilão ali pra gente poder odiar. E eu acho que o final dele é fraco, isso porque ele mata a velha protagonista, que a gente gosta, e depois ele não tem nenhuma morte no quadro, um fantasma dá um abraço nele e leva ele pra fora, e acaba, nunca mais vemos o cara. Mas tendo dito isso, o final desse filme é muito bom também, porque tem toda uma cena da protagonista conseguindo escapar e ela saindo correndo da casa, mas com todas aquelas assombrações que apareceram ao longo do filme, indo atrás dela. É um dos momentos mais tensos do filme. Tem os dois velhos morrendo juntos num plano que aparece a mão deles, e aí o sangue vai escorrendo até que junta. É uma cena bem triste, mas é bem bonita, né? É uma história de amor, diária de uma paixão, sonha com esse tanto de romance. Mas o mais legal é que quando a protagonista consegue sair da casa, ela vira pra trás e vê o Jackson na janela. O que traz a pergunta, se o Jackson tá na casa, qual a assombração que entrou no filho dela? Então é um bom terror ali, um bom mistério pra encerrar o filme e ficar isso na cabeça. Enfim, Anything for Jackson foi um ótimo filme. Eu nem considero ele um terror comédia, eu acho que ele é um filme de terror sobrenatural que é bem intenso, tem uma história muito boa e que tem uns momentos de quebra, de humor ali que acabam funcionando também. Eu adorei esse filme e, se depender de mim, eu coloco ele como um futuro clássico mesmo. E Concordo. é isso. Clássico. Ai, gente, tô animada pra esse rolê esse fim de semana, vai ser bom. Você podia ir. Eu não vou ficar aqui no Rio, eu tenho 7. Você não seria? Não.